Você já imaginou uma arca de madeira salvando o mundo? Pois é, Noé. Um homem íntegro em meio a tanta corrupção, recebeu uma tarefa que parecia impossível: construir uma arca imensa para salvar sua família e todos os animais da terra de um dilúvio devastador. Dá para imaginar os olhares de espanto dos vizinhos enquanto ele martelava sem parar, guiado apenas pela fé? Mas a história de Noé não é só sobre sobrevivência. É uma aula de coragem, determinação e da força que temos quando acreditamos no impossível. Cada martelada na arca é um testemunho de que, com fé e persistência, qualquer desafio pode ser vencido. Curioso para desvendar mais segredos da Arca de Noé e outras histórias fascinantes da Bíblia? Então se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos embarcar juntos nessas aventuras épicas e descobrir lições que atravessam o tempo. Noé era um homem justo. Vivia num mundo mergulhado na maldade, mas Deus o escolheu. Ele e sua família seriam salvos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus prometeu a Noé um recomeço, uma nova chance. O mundo seria purificado, a maldade seria lavada. A terra estava corrompida. A violência e o ódio dominavam os corações dos homens. Deus viu a maldade que se espalhava como uma doença e se arrependeu de ter criado a humanidade. Diante da tristeza, Deus decidiu destruir a terra. Ele enviaria um dilúvio, as águas cobririam tudo, tudo seria destruído. Deus então falou com Noé. Ordenou que ele construísse uma arca enorme capaz de abrigar Noé, sua família e os animais. Deus foi preciso em suas instruções. A arca deveria ter 3 andares, compartimentos para os animais e uma porta na lateral. Noé, obediente, começou a construir a arca. As pessoas, incrédulas, zombavam dele. Não acreditavam na mensagem de Deus e achavam tudo aquilo uma grande loucura. Mas Noé persistiu. Ele continuou a construir a arca. Ele advertiu as pessoas sobre o dilúvio, mas elas se recusavam a ouvir. As pessoas ignoravam completamente as palavras de Noé. Elas continuavam em seus maus caminhos, cegas à tempestade que se aproximava. Não acreditavam que Deus enviaria um dilúvio e riam de Noé e da arca. Chamavam Noé de louco, teimoso, e não se arrependiam de seus pecados. Finalmente, Noé terminou a arca. Após anos de trabalho árduo e dedicação, a estrutura colossal estava completa. Cada detalhe foi meticulosamente trabalhado, cada tábua de madeira colocada com precisão. Ele seguiu à risca as instruções de Deus, sem desviar-se 1 milímetro sequer. As instruções divinas eram claras e precisas, e Noé, com sua fé inabalável, cumpriu cada uma delas. A arca estava pronta para o dilúvio. Era uma fortaleza flutuante, preparada para enfrentar as águas turbulentas que estavam por vir. Noé sabia que a tempestade seria implacável, mas confiava na proteção divina. Noé então levou sua família para dentro da arca. Seus filhos, suas esposas e sua própria esposa, todos entraram na arca confiantes na promessa de salvação. Era um momento de união e esperança. Levou um casal de cada animal, de todas as espécies que habitavam a terra. Desde os grandes elefantes até os pequenos insetos, todos tinham um lugar reservado na arca, para que pudessem repovoar a terra, e comida para todos. Noé e sua família armazenaram provisões suficientes para sustentar todos durante o tempo que estariam a bordo. A arca era a esperança em meio ao caos. Enquanto as águas subiam e o mundo ao redor se transformava em um vasto oceano, a arca permanecia firme, um símbolo de fé e obediência à vontade divina. E então,
a chuva começou. Choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, avançaram sobre a terra e tudo foi coberto pelo dilúvio. As casas, as árvores, os animais, as pessoas, tudo foi destruído. Somente a arca, flutuando sobre as águas, permaneceu como um símbolo da promessa divina. As pessoas que não acreditaram em Noé, que zombaram e ignoraram seus avisos, morreram afogadas nas águas do dilúvio. Sofreram as consequências de sua Deus mostrou a sua justiça, puniu o pecado, mas também demonstrou sua misericórdia, salvando aqueles que lhe obedeceram. Depois de longos dias, a chuva finalmente parou. As águas baixaram lentamente e a arca repousou sobre o Monte Ararate. Deus então fez uma promessa a Noé. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. O arco-íris, um símbolo de esperança, seria o lembrete eterno dessa promessa. A história de Noé é uma lição poderosa sobre a importância da fé e da obediência. Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, foi escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Ele foi instruído a construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal do dilúvio iminente. Noé creu em Deus, mesmo quando ninguém mais acreditava. Mesmo quando a tarefa parecia impossível e absurda aos olhos dos outros. Ele dedicou anos de sua vida a essa missão, trabalhando incansavelmente para cumprir a vontade divina, mesmo quando a dúvida e o medo tentavam corroer sua esperança. Noé enfrentou muitos desafios e provações, mas sua fé permaneceu inabalável. Ele sabia que Deus tinha um plano maior, mesmo que ele não pudesse compreendê-lo completamente naquele momento. Ele obedeceu a Deus, mesmo sendo ridicularizado, mesmo quando as pessoas ao seu redor zombavam e duvidavam de sua sanidade. A fé de Noé era mais forte do que a opinião dos outros, e ele permaneceu firme em sua convicção. Mesmo sem entender completamente os planos divinos, ele seguiu as instruções de Deus com precisão, confiando que a obediência traria a salvação. Noé não permitiu que a incerteza ou a falta de compreensão o desviassem de seu propósito. Ele confiou em Deus e foi salvo. A arca foi concluída e quando o dilúvio veio, Noé e sua família foram protegidos. Sua fé e obediência não só salvaram suas vidas, mas também garantiram a continuidade da humanidade. A história de Noé nos lembra que, mesmo em tempos de grande incerteza, a fé e a obediência a Deus podem nos guiar para a salvação e a esperança. A história de Noé é um lembrete atemporal da justiça e da misericórdia de Deus. Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, foi escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Ele foi instruído a construir uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie de animal do dilúvio iminente. Ele pune o pecado, mas também oferece a salvação. O dilúvio foi um ato de julgamento divino, mas a arca representava a graça e a misericórdia de Deus. Noé e sua família foram salvos porque obedeceram às instruções divinas, mostrando que a obediência a Deus é recompensada. A história de Noé atravessou gerações, sendo contada e recontada como um farol de esperança. Pais e avós compartilham essa narrativa com seus filhos e netos, ensinando-lhes sobre a importância da fé e da obediência. É uma história que ressoa em diferentes culturas e épocas, sempre trazendo uma mensagem de renovação e esperança, nos inspirando a viver com fé e obediência a Deus. Em tempos de dificuldade, a história de Noé nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma saída para aqueles que confiam e seguem os caminhos divinos. A oração e a devoção são pilares que sustentam essa fé inabalável.
uma história que nos ensina que a fé pode mover montanhas. A jornada de Noé é um testemunho do poder transformador da fé. Ele enfrentou desafios imensos, mas sua confiança em Deus nunca vacilou. Essa fé inabalável é o que nos inspira a superar nossos próprios desafios e a acreditar no impossível, e que a obediência a Deus é o caminho para a salvação. A história de Noé é um lembrete poderoso de que, ao seguir os mandamentos divinos, encontramos proteção e salvação. É uma lição eterna de que a verdadeira segurança e paz vem de viver em harmonia com a vontade de Deus. Que possamos sempre lembrar e aplicar essas lições em nossas vidas diárias, buscando ser justos e obedientes como Noé.